Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Que se você tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui abaixo, que eu quero orar por você, por alguma dificuldade, por algum pedido que você tenha. Eu quero muito estar orando por você. E este vídeo é muito especial que eu estou fazendo hoje. Hoje é dia 6 de setembro que eu estou gravando esse vídeo. Mas no dia 3 de setembro foi o meu aniversário e eu completei 40 anos. 40 anos eu completei no dia 3 de setembro. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da reflexão que eu trouxe, né, deste aniversário que eu acabei de fazer. Eu recebi muitas mensagens de felicitações. Eu creio que isso acontece com muitas pessoas, né? Com acho que quase todo mundo, né? Desejando saúde, muitas bênçãos, né? Desejando felicidades e tantas coisas maravilhosas que a gente recebe de carinho nesse dia. Porém, algumas mensagens em especial fez muita diferença para mim, me fez refletir muito, né? Em relação à minha vida, ao meu ministério, aquilo que Deus me deu como dom. E eu queria compartilhar isso com vocês, né? Como vocês viram, o tema do nosso vídeo é sobre propósito, né? E propósito de vida. Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o meu propósito de vida, né? E diante dessas mensagens, eu consegui, então, ver que realmente eu estou no propósito de Deus. E você, será que você está cumprindo o propósito de Deus? E eu quero conversar com você sobre isso hoje, tá? E aí, então, algumas mensagens, assim, de formas diferentes, porém com o mesmo final, vamos dizer assim, né? Com a mesma finalidade, era dizer que eu fiz diferença na vida dessas pessoas em relação à palavra de Deus, né? Eu levar a palavra de Deus a essas pessoas fez elas compreenderem coisas que elas não tinham compreendido antes, né? E isso para mim me deu um start muito grande, porque eu falei, Senhor, eu acho que eu estou aquilo que eu tanto buscava, eu estou vivendo hoje esse propósito, porque a minha oração diária é, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor quer para mim. Eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Eu quero saber o que eu posso fazer para cumprir o meu chamado. Quero que o Senhor me coloque à frente de coisas que eu preciso fazer para cumprir aquilo que o Senhor quer que eu faça. Cumpra-se minha tua vontade, que os seus sonhos se realizem na minha vida. A minha vida está aqui para o Senhor, né? Então, essa é a minha oração. E receber essas mensagens dizendo que o que eu fazia, né, o que eu estava fazendo, levando a mensagem, estava fazendo diferença na vida dessas pessoas, só me confirmou que louvado seja Deus, porque eu estou no caminho que o Senhor Deus quer que eu esteja, tá? Então, quando a gente recebe esses tipos de mensagem, às vezes a gente pode se engrandecer com isso. Ai, nossa, eu não sei o que lá, né? A gente pode começar a ficar orgulhoso com isso. Então, eu tomo muito esse cuidado, tá? Eu tomo muito esse cuidado de ver essas mensagens não como o engrandecimento meu. Eu estou fazendo, eu fiz, não. Mas como eu estou no caminho que o Senhor quer que eu esteja. Eu estou glorificando o nome de Deus. E com isso, eu queria trazer um versículo bíblico, eu vou compartilhar aqui com vocês, um versículo bíblico que tem me acompanhado desde o início do meu ministério. Por quê? Para quem não conhecem ainda o meu testemunho, tem o testemunho meu aqui no meu canal, né? Tem o meu testemunho no canal do Para Que Possamos, tem meu testemunho no canal do Remanescentes, né? Do Wagner, contando um pouquinho sobre a minha vida ali na Igreja Adventista, né? Eu fui da Igreja Adventista por quase 10 anos. Esse mês, no final do mês, vai estar completando um ano que eu saí da Igreja Adventista por descobrir que ali não tem um evangelho genuíno da forma que a Bíblia nos ensina.
Ali tem muitas misturas de visões de Ellen White com o evangelho que está na Bíblia, né? E as pessoas podem não enxergar isso, aqueles que estão lá dentro, mas eu louvo a Deus que ele me abriu os olhos, né? Que nem está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Ele tirou o véu dos meus olhos e eu pude enxergar que ali não estava o verdadeiro evangelho. Então eu fui em busca desse verdadeiro evangelho, né? E pelo período que eu passei ali dentro da igreja adventista, eu aprendi muito. Eu cresci muito nos meus dons ali, eles me deram todas as oportunidades, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus, agradeço a Deus, porque ele colocou no coração dos irmãos, dos pastores, né, que eu congreguei, dos anciãos, ele colocou no coração deles em me enxergar como uma pessoa que tinha dons para desenvolver dentro da igreja, nos ministérios da igreja, e eu tive essas oportunidades. Então, eu trabalhei em muitos cargos ali na igreja, em muitos ministérios, ministérios da saúde, da mulher, das crianças, do aventureiro, na recepção. Então, eu tive muitos ministérios ali dentro da igreja, como secretária, e tantos outros ali que eu participava, me envolvia com outros ministérios, não diretamente como uma líder, né, como uma diretora, mas né, meio por trás ali, decoração da igreja, enfim, eu fiz muita coisa dentro da igreja adventista. Eu participei de todos os eventos que tinha, né? Muitos dele eu estava à frente dos eventos, né? Então, isso para mim significou muito, porque eu consegui, hoje eu tenho esse dom, né, de falar, de me expressar, porque eu desenvolvi isso lá dentro, né? Então eu louvo a Deus por essa oportunidade que eu tive. E tudo que eu fiz lá dentro foi de coração, tudo que eu fiz lá dentro foi com toda a minha alma mesmo, né? Quantas vezes eu não deixava de fazer coisas pessoais para estar lá cumprindo o meu dever, e eu fazia isso com amor de coração. Então, isso, né, todas essas oportunidades me desenvolveu e me fez ser quem eu sou hoje no meu dom, né, nesse desenvolver do meu dom. E quando eu saí da igreja adventista, eu fiquei um pouco perdida, né? Eu falei, meu Deus, eu amo falar, eu amo pregar, né? E eu pregava assim, eu pregava com muita vontade, assim, porque eu amava estar lá pregando, amava falar da palavra de Deus, né? Ainda que eu falasse aquilo que eu estava sendo ensinada, né? Ainda que quando eu pregava, eu estudava livros de Ellen White para pregar, e hoje eu vejo que isso é um erro, né? Mas eu fazia aquilo de forma genuína, fazia aquilo acreditando que aquilo era uma verdade. E aí, este versículo que eu quero ler para vocês, ele significa muito para mim, porque eu tenho esse versículo desde lá do início desse meu desenvolvimento, né? Dentro dos meus dons, talentos ali dentro da igreja. E aí, quando eu saí da igreja, eu falei assim, nossa, né? Eu gosto tanto de fazer tudo isso, né? De compartilhar a palavra, compartilhar aquilo que eu sei, compartilhar a vida, porque quando eu estava em um ministério, eu estudava muito sobre aquele assunto. Então, eu fiz naturopatia, curso de naturopatia, fiz outros cursos de saúde quando eu estava dentro ali da área de saúde, fui vegetariana, eu fazia aquilo realmente assim, do fundo do meu coração. Quando eu fui para o Ministério da Mulher, eu estudei sobre desenvolvimento pessoal, eu estudei sobre feridas emocionais para ajudar as mulheres, para poder ter mais conhecimento para dar palestras, que eu dava várias palestras, fui estudar sobre temperamentos, fui estudar sobre assuntos diversos que engloba ali sobre a natureza da mulher, né? Sobre a vida da mulher, o cotidiano da mulher. Então, eu estudei sobre muitos assuntos para poder desenvolver os meus dons de forma da melhor qualidade possível. E no último ano que eu fiquei na igreja, eu até esqueci desse detalhe, eu também fiz parte do Ministério da Família, se bem que
sendo bem sincera, eu acabei não conseguindo fazer nada do que eu estava planejando, tá? Porque eu já estava no ano do meu desligamento, eu já estava muito exausta e cansada de tudo, né? Nos meus testemunhos eu conto mais detalhado. Eu estava exausta de tanto fazer, de tantos eventos, tantas coisas, e descobrindo algumas coisas administrativas que foi me chateando, então eu estava bem desanimada. Mas ainda assim, mesmo estando dentro do Ministério da Família, eu fui estudar sobre família. Eu até escrevi um e-book sobre casamento, né? Então eu me dedicava 100% naquilo que eu estava. Eu fiz curso com profissionais que são grandes nas redes sociais, né? Sobre família, sobre restauração de família, sobre restauração de casamento. Então, eu me dediquei 100% nesses estudos, né? Então, eu fui em congressos, eu aprendi muito sobre esses assuntos para poder compartilhar ali dentro da igreja, né? E quando eu saí da igreja, eu me vi assim, nossa, e agora, né? Agora eu não vou poder falar para quem que eu vou falar, onde eu vou falar, né? E aí então vem a oportunidade de eu estar aqui, né, na internet, podendo compartilhar com vocês o meu conhecimento. Hoje o meu canal ele está mais voltado para desmistificar coisas que a Igreja Adventista nos trouxe, né? E também para pregar o evangelho, que tem ali, né, o estudo de Gálatas, tem estudos diversos aqui já sobre alguns versículos bíblicos, e você pode aqui, né, ir no canal, tem ali na parte ao vivo, coisas também ali com a Ariana sobre saúde, tem com o Rodrigo também uma entrevista, tem com as minhas amigas, então tem várias coisas aqui dentro. E eu quero poder compartilhar tudo que eu sei. Eu quero poder compartilhar com vocês sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que eu aprendi nesses cursos sobre desenvolvimento da pessoa, porque tudo isso envolve a nossa mente, o nosso espiritual, né? O nosso físico, tudo envolve você ser uma pessoa que honre o nome de Deus, que glorifique o nome de Deus em todas as áreas da sua vida. Então a gente não vai glorificar só a Deus buscando conhecer a Deus, mas também aquilo que eu faço depois que eu conheci a Deus. Se Deus fala na palavra dele que eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu falo com o meu próximo, eu tenho que também aprender a forma de lidar, a conversar com o meu próximo. Eu tenho que aprender técnicas de como administrar aquele pensamento com o outro, sabe? Então, assim, o conhecimento, ele é muito amplo, né? A Bíblia nos traz aquilo que nós necessitamos, é o manual da nossa vida. Só que aí, quando você pega, assim, um ensinamento da palavra de Deus, a gente pode aprender muito além daquilo com as coisas que muitos especialistas trazem hoje, né? E aqui eu não estou dizendo para a gente fazer como a gente fez com Ellen White, tá? Não estou falando para a gente colocar esses livros no mesmo patamar, não estou falando que a gente tem que buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, mas a gente também precisa buscar se desenvolver como pessoa, para a gente saber lidar com os conflitos, com as pessoas ao nosso redor, né? Então, assim, é o que eu quero dizer aqui, que eu quero trazer mais vídeos para vocês sobre mais assuntos que envolvem a nossa vida espiritual, mas também que envolvem a nossa vida pessoal, né? Da forma como que Deus quer que eu cuide do meu marido, como que Deus quer que seja um casamento, como que Deus quer que eu administre a minha casa, né? E aí a gente consegue pegar ferramentas que foram feitas por homens, mas que eu creio que foi Deus que também instruiu para a gente conciliar isso, tá? Então eu quero poder compartilhar tudo isso que eu estudei estando lá dentro da Igreja Adventista e muitos estudos, principalmente desses 5 anos para cá, foram com pessoas não adventistas, foram com
especialistas, né, não adventistas. Então, o meu conhecimento vai muito além daquilo que a igreja me trouxe ali dentro do conhecimento dos cursos que eu fiz na igreja, mas cursos extras que eu fiz buscando profissionais que a gente encontra hoje na internet são excelentes e nos ajuda, nos capacita para a gente ser pessoas melhores, pessoas que a gente pode honrar o nome de Deus através de conhecimentos, tá? Enfim, vamos lá para o meu versículo bíblico que eu quero colocar aqui para vocês. Atos 20, 24, Paulo fala assim, ó. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E esse é o meu objetivo de vida. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, para desfrutar das coisas minhas, carnais. Eu não considero a minha vida preciosa se eu ficar só curtindo a vida, fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. A vida dessa forma não é preciosa, mas a vida se torna preciosa a partir do momento que eu começo a viver aquilo que o Senhor quer para mim, aquilo que o Senhor escolheu para mim, porque o que o Senhor tem para nós é muito melhor daquilo que eu quero para mim. E aí, Paulo, né, falando aqui, ó, desde que eu complete a minha carreira e o ministério, o Senhor deu um ministério para todos nós. E ele recebeu esse ministério do Senhor. E qual que era o ministério? Era testemunhar o evangelho da graça de Deus. E eu sempre falava nas minhas pregações, todos nós nascemos com o mesmo propósito, todos nós, eu, você, o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia, seu vizinho, seu irmão da igreja, todos nós nascemos com o mesmo propósito. E qual que é esse propósito? Está na palavra de Deus. Ide e pregai o evangelho. Ide e pregai o evangelho. Este é o nosso propósito de vida. Mas tem um detalhe: como eu vou fazer isso é diferente para cada um de nós. Da forma que eu vou fazer isso é diferente para cada um de nós. Eu estou aqui na internet gravando um vídeo para vocês, falando sobre a palavra de Deus. Mas você que está aí do outro lado, você pode falar, mas eu tenho vergonha para isso, eu não consigo fazer isso, não é isso. Claro, por quê? Porque nós temos ministérios diferentes, nós temos dons diferentes que o Senhor deu, mas a finalidade é o mesmo, é levar a palavra de Deus, é pregar o evangelho de Deus. Mas de que forma você vai fazer isso? Tem tantas formas que nós podemos fazer isso, né? Você cuidar de uma vizinha sua que está doente é pregar o evangelho. É você viver a vida que Jesus vivia, amando o próximo, cuidando do próximo. Você levar o bolo para alguém, né? Ai, fiz um bolo, trouxe um pedaço para você. Ó, Jesus te ama e eu também. Entregar aquele bolo para a pessoa, isso é viver o ministério. E tem tantas outras formas que você pode fazer e você pede orientação para Deus, fala, ai Senhor, eu tenho vergonha de falar claramente para pessoas sobre Jesus, né? Mas de que forma que eu posso fazer isso, que a pessoa entenda isso? E Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar os dons, Deus vai te dar a forma com que Ele quer que você faça para pregar o evangelho dele. E nós sermos testemunhas desse evangelho. Como que eu sou testemunha? Tendo primeiramente a minha vida transformada. Você não pode aconselhar uma vizinha, uma amiga, um parente seu com problema no casamento, se o seu casamento é péssimo. Você não pode ser uma pessoa que aconselha o outro, sendo que você não vive aquilo.
Por isso, você precisa, em primeiro lugar, ainda que o seu casamento não seja 100%, porque ninguém vai ter um casamento 100%, mas que você esteja buscando melhorar o seu casamento, que você esteja sendo transformada primeiramente para estar com um casamento saudável e você ir aconselhar outra pessoa, falar, olha, o meu casamento não é 100%, mas olha, eu tenho me dedicado dessa forma e tem dado certo. Por que que você também não tenta fazer isso? Então, você precisa primeiro buscar do Senhor essa transformação e você estar vivendo essa transformação e você compartilhar com outras pessoas essa transformação. Então, o Senhor pode fazer muito através de você, mas você também precisa buscar primeiro ser transformada, porque tem aquela frase, né, que muitas pessoas, que nós seremos a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então, primeiro, eu testemunhar da graça de Deus é mostrar que Deus tem transformado a minha vida, que eu tenho mudado as minhas ações, que eu tenho mudado o meu jeito de falar, que eu tenho mudado a minha vida. E quando eu for falar de Jesus para a pessoa, ou quando eu for dar um conselho para a pessoa fala assim: não, realmente veio dela, mas ela vive aquilo que ela fala. Ela tem buscado a viver aquilo que ela fala. Isso é maravilhoso. Você viver aquilo que você está pregando. Você pode cair no meio do caminho, mas você está ali, ó, buscando ser transformada a cada dia, permitindo ser transformada, na verdade, né? Porque é o Espírito Santo que nos transforma. Mas você está dando acesso a Deus, Senhor, eu quero ser mais semelhante a ti. Eu quero hoje viver para honrar o teu nome, glorificar o teu nome. Vem, habita em mim, cumpre em mim o teu querer. E o Senhor fará isso através de você. Então, o nosso propósito de vida é o mesmo, porém a forma com que nós vamos desenvolver isso é diferente para cada um. E só nós vamos saber, porque o Senhor vai nos tocar, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos fazer entender da forma que Ele quer nos usar, aonde Ele quer nos usar e quando Ele quer nos usar. Mas para isso, a nossa vida com Deus, elas têm que estar intimamente. A gente tem que estar buscando diariamente, a gente tem que estar nos fortalecendo constantemente na palavra de Deus, para a gente poder entender o que Deus quer, aonde Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. Por isso, o meu conselho neste vídeo é que você possa viver todas as coisas que Deus quer para você, porque as coisas do Senhor é muito melhores do que a nossa, muito melhores do que a nossa. Então, que você coloque a sua vida alinhada com os sonhos de Deus, com os planos de Deus, e você vai viver de uma forma onde você vai se sentir preenchido, onde você vai se sentir realizado, onde você vai se sentir que a sua vida está fazendo sentido, a sua vida está com sentido, você está entendendo as coisas, você está vendo as coisas de outro jeito, porque o Senhor, quando vem, preenche o nosso coração e nós podemos viver aquilo que Ele quer, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. E o meu desejo hoje é que você possa buscar isso, buscar em Deus, né? E cumprir esse propósito do Senhor, quer aonde você esteja, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, aonde quer que você esteja, na fila do supermercado, num circular, que o Senhor possa te usar para honrar e glorificar o nome dele através da sua vida. E esse é o meu recado de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Desejo tudo do mais lindo e maravilhoso e que você possa viver os sonhos que Deus tem para você. Fiquem com Deus.